para quem não me conhece, né? Eu sou a professora Berenice, né? Uma das articuladoras aqui do Clube de Leitura. Eu estou vendo que tem alguns que estão chegando que a gente ainda não conhece, né? E aqui do meu lado está a professora Thaisa, né? Que também é parceira e sempre está conosco aqui no clube, né? O que eu queria começar dizendo, né, agradecer a presença de vocês e dizer que, infelizmente, a professora Letícia, que faria a mediação de hoje, até pela experiência dela, né, com as africanidades, né, ela é professora no curso de História da Univille, ela infelizmente teve um problema de saúde e não vai poder estar conosco na mediação de hoje, tá? Mas a professora Thais e eu vamos conduzir a reunião de hoje, né? Dando as boas-vindas novamente para a Daniele, para o Leonardo, para a Mara e para a Vanessa, que acabou de entrar, certo? Então, com a não vinda da professora Letícia, nós vamos fazer a condução do texto, né? Vocês devem ter. Passa a palavra para a professora Thaisa para cumprimentá-los antes de iniciar, então. Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas, né? É um grande prazer estar novamente com vocês, especialmente em função do texto, né, selecionado para hoje, que é o texto que trata basicamente sobre a cultura afro, né, que nesse momento, né, mais do que nunca, tem que ser apurada, né, no sentido pleno, né? E a literatura, ao meu ver, é um espaço mágico, né, no sentido de mostrar a potência dessa cultura e, e as diferenças, né, que as matrizes culturais geram nas suas articulações. Isso. Bem-vindos. Bem-vindos, né? E fiquem bem à vontade, né? Se vocês quiserem abrir a câmera, eu só vou ver se eu consigo chamar alguém aqui que está me pedindo, já que eu estou com o WhatsApp aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Bom, não vai dar, não, mas qualquer coisa a gente vai tentando ver, à medida que as pessoas forem entrando, a gente vai admitindo aqui na sala, certo? Então, gente, queria começar a dizer para vocês, né, que o Clube do Conto e também o Clube do Romance, esse ano, né, ele acaba trabalhando numa linha de obras um pouquinho diferentes das obras que a gente vinha trabalhando antes, né? Ó, também chegou a Andresa. Andresa, boa tarde, né? Bem-vinda, Andresa. Bem-vinda. Então, Andresa, você está chegando agora. A professora Letícia, infelizmente, teve um probleminha de saúde, não vai poder participar conosco aqui na mediação. Então, a professora Thais e eu estamos mediando. E então, esse ano, né, o Clube do Conto, além da mudança dele não ser mais a cada 15 dias, ele ser uma vez por mês, nós estamos trazendo textos, né, que são textos literários, mas que também tem lá na ponta uma previsão de um leitor. Né? A gente não gosta de dizer que existe uma literatura para crianças, jovens e adultos. A literatura é uma só. Mas existem alguns textos que se acomodam em todos esses espaços, né? Então, a gente não pode, hipótese nenhuma, por exemplo, dar Memórias Póstumas de Brás Cubas, talvez para uma criança de 5 anos. Né? É outro tipo de mediação. Mas esses textos que nós estamos trazendo para os clubes, eles são textos que atendem, que são leituras que podem ser feitas em qualquer momento, né? E que o que interessa é a forma de mediação e de apropriação desses textos. Com certeza, uma professora na escola, ou algum bacharel de letras, ou de qualquer outra área que fosse para espaços culturais, reconhece o seu público para poder trabalhar o seu texto, né? Então, é só fazendo esse pequeno adendo aqui antes da gente começar, dando também boa tarde para a Mariana, que acabou de chegar, né? E dizer que eu acabei fazendo, né, algumas anotações para a gente começar a discussão.
Primeiro, observar que muitos dos contos que a gente trabalhou, ou vem trabalhando, eles são textos que eles só têm a palavra escrita, né? São textos que muitos deles, eu acho que a grande maioria dos textos que a gente tem trabalhado nesses 7 anos de clube do conto, eu acho que nem 80% deles, nem 20% deles faziam diálogo de imagem e palavra, né? E esse texto do Luiz Antônio, Uma Princesa Nada Boba, ele é muito potente nessa questão, né? Quando ele faz um diálogo muito bacana, né? Um diálogo muito significativo com a palavra e com a imagem. Então, e eu queria reforçar, né, no momento contemporâneo, né, o imbricamento das linguagens é essencial, né, porque nós vivemos num mundo onde circula a palavra e a imagem com intensidades múltiplas, né? E, como a Berenice colocou, né, eu acho que é importante, né, que nós aprimoremos essa relação, né, das linguagens, né, porque vivemos num mundo em que a amplitude das linguagens está presente, então não podemos deixar, né, de perceber, né, e avivar a nossa sensibilidade, né, mas, acima de tudo, ativar, né, essa sensibilidade da percepção das imagens e das conexões das imagens com as palavras, né? E como essas conexões ampliam a leitura. Isso. E observar, né, quem já é leitor há mais tempo, que conhece alguns textos há mais tempo, durante muitos anos, né, eu diria até, a gente pode falar de uma discussão até nos últimos 30 ou 40 anos, né, eu diria a partir da década de 70, é que esse diálogo, né, começa a acontecer. Porque antes da década de 70, a imagem reproduzia o que o texto escrito dizia, né? Isso era uma situação bem comum, né? E até as obras que eram inclusive escritas para crianças, né? Com foco bem nas crianças e nos jovens, tinham essa relação. E hoje a gente vê que a imagem ela não reproduz só o que está dito no texto escrito, ela dialoga com esse texto escrito, ela é alguma coisa além do texto escrito. Então, por isso que é tão significativo observar, né, que muitas vezes a gente não dá bola muito para o ilustrador, e hoje o ilustrador ele ganha um espaço de autoria na mesma potência do escritor do texto, né? Então, acho que isso é bem significativo. Inclusive, tem alguns ilustradores que se tornaram exímios escritores, né? Trabalhando com a palavra e a imagem de uma forma bastante significativa. O exemplo é o Alexandre Rampazzo, né? Que a gente vê aí um dos grandes ilustradores contemporâneos da literatura infantil, e que tem ganho prêmio acima de prêmio, sempre considerando esse diálogo efetivo, né, entre a palavra e a imagem, né? Dito isso, eu acho que vocês todos puderam acompanhar a beleza do texto. É claro que o texto que vocês receberam, né, é um texto que ele não é o livro na mão, né? Ele é um livro que ele vem recortado para nós, né? Boa tarde, Ângela. Estávamos saudosas de você. Tudo bem? Bem-vinda. Isso. Os outros participantes, se quiserem abrir a câmera, tal qual a Ângela, fiquem à vontade, tá, gente? Vocês podem participar aqui sem problema. Então, essa questão da imagem, do texto que vocês receberam, não é o livro fixo, né? Porque o livro, quando ele trabalha com a imagem, a gente consegue folhear e dialoga. Vocês receberam ele de página por página. Mas o bacana do livro, quando a gente abre nas duas páginas, aquela imagem ela se completa. E o que o texto, que é o PDF que vocês receberam e acessaram, né? Aqueles que não têm o livro físico, nem eu e a Thaís estamos com o livro físico aqui, nesse momento, né? A gente talvez perca um pouco, né? Mas eu acho que para começar, o ponto máximo que a gente tem que trabalhar existe um diálogo muito significativo entre a palavra e a ilustração. Isso eu acho que é um ponto de partida para a nossa discussão de Uma Princesa Nada Boba, né? E eu queria chamar a atenção, né, como esse diálogo vai se estabelecendo, né, em função das imagens, né? No primeiro momento, né,
a menina aparece com o guarda-chuva, né? E o corpo totalmente vestido. Daí, aos poucos, vai aparecendo os braços, vai aparecendo uma parte das pernas, né? Vai aparecendo o rosto, gradativamente, né? Na sequência, os cabelos, né? O leitor vai fazendo conexão, né? Com a imagem e os questionamentos que ela faz, né? Então, os questionamentos vão sendo articulados, né, pela palavra escrita, mas também pelas imagens, né? Então, por isso que ela se pergunta, né, se ela é uma princesa, né? Isso. E é interessante também quando ela passa, né, para do espaço de convívio, né, dos colegas, o espaço da mãe para o espaço da avó, né? E daí ela faz uma relação, né, entre o mundo da avó, né, que é o mundo mais vinculado à natureza, com o mundo que ela vive, marcado pela tecnologia, né? Então, ela vai mostrando as dinâmicas de mundo, né? E associando as dinâmicas de mundo a conceitos que esses mundos fazem circular. Isso. E a gente já observa, né? Também quero dar boa tarde para a Cristiane, que acabou de chegar, Cristiane, e também chegou também a Carolina agora, né? Então, para dizer que a leitura que eu fiz foi uma leitura considerando mesmo as palavras muito bem escolhidas pelo Luiz Antônio. E o Luiz Antônio já nos anuncia, né? A partir, no diálogo com o ilustrador, né, que essa princesa, essa menina, porque o texto é narrado em primeira pessoa, né? Ela diz que ela andava nas bordas. Então, isso aqui já é significativo, né? Andar nas bordas é como se você não tivesse um lugar para andar, você ainda não se sente num espaço, você não está dentro de alguma coisa, né? E quando a Thaisa diz que demora para a gente saber quem é essa princesa, né? Porque essa princesa vai se apresentando aos poucos para a gente, o ilustrador muito sensivelmente observa o texto do Luiz Antônio e vai mostrando também para nós devagar a trajetória dessa personagem, né? Que depois, lá no final, a gente vai entender o título, né? Porque ela não é uma princesa nada boba, né? E outra coisa, né? Quando essa personagem, ela não se... primeiro, ela se dá um nome que não é o nome dela, que a gente vai descobrir depois que o nome dela não é Jennifer, né? O nome dela é outro nome no final do texto, Jennifer com TH, né? Isso, essas marcas dessa aculturação que nos é imposta, né? A partir da mídia, a partir dessas relações da tradição europeia, inglesa, né? E que a gente observa às vezes, né? Nomes com W, com Y, né? E que para se aproximar culturalmente desses grupos. Mas, apesar de se auto-intitular de Jennifer, né? Ela sentia alguma coisa diferente, ela sentia alguma coisa que não a agradava, e ela chamava isso, né, de uma alegria vazia, como se ela risse muito, circulasse muito nos ambientes, né? Mas aquela alegria ela não sentia que era uma alegria completa. E a gente vai entender por quê. Porque ela tem alguma coisa que a incomoda profundamente, que é não entender porque ela não é, ou porque ela não pode ser uma princesa. Uma princesa com os cabelos de uma forma X, com os olhos de uma cor Y, né? Então, esse é o grande mote do Luiz Antônio, né? O estereótipo europeu, né? E eu acho que quando a gente recupera a nossa infância, né? E no caso específico, eu e a Beli, que somos loiras, né?
Então, para nós não tinha problema, porque nos encaixávamos no perfil, né? Aham. Agora, para quem não era, né? Então, porque vai gerando, né, esse padrão, né? É. Como se o padrão fisionômico fosse determinante, Isso. né? Para você ser ou não ser alguém ou estar em algum espaço, né? Isso é bem significativo. Eu acho que o Luiz Antônio traz isso de uma forma muito importante e ele não traz só no texto, ele vai escolhendo metáforas e aproximações e comparações no texto muito bacanas. Essa alegria vazia, né? Ela dizia que ela tinha uma alegria como se fosse um samba antigo, né? Os sambas antigos eram mais nostálgicos. Eu estava dividida com a Thaís aqui. Então, ela não era uma alegria completa, não era uma alegria rock and roll, né? Era uma alegria como se fosse um samba mais antigo, né? De raiz, De né? raiz, Aquela sonoridade, né? Uhum. Do tambor, né? Uhum. Do atabaque, né? E se a gente pensar os sambas contemporâneos, né? Uhum. Eles necessariamente não precisam daqueles instrumentos originários, né? E não se prende só aos instrumentos originários, né? E por isso que ela remete, né, essas memórias ao samba antigo, associa, né? E aí a gente já vai vendo a sutileza do Luiz Antônio quando já vai trazendo as questões da ancestralidade, né? O samba é uma música, né, que obviamente não é europeia, obviamente. Isso, né? Tem uma matriz diferente dessa matriz que a gente está acostumado ou que foi imposta para a gente durante todos esses mais de 500 anos, né? E o que a gente nota, né? A gente começa a conhecer essa menina, essa Jennifer, né? E ela vai, mas ela tem um cotidiano comum, igual as colegas dela. Ela brinca, ela se diverte, né? Ela tem um amor, um gosto, né? Ela manda bilhetes, nome da amiga, quando era ela que gostaria de mandar. Tudo isso natural de uma jovem na faixa etária dela. Ela é uma menina comum, mas tem alguma coisa dentro dela que está quebrado. Ela não consegue, né, juntar. Ela tem um momento que diz assim: meu peito estava como um cristal, né? Meu peito quebrava como um cristal, né? Porque ela queria entender por que havia todas aquelas princesas e não havia uma princesa como ela, né? É, tem uma questão bem forte, o tempo todo ela fala: por que eu não posso ser uma princesa? Eu tive uma experiência com uma estudante nossa aqui no curso de letras, negra, que ela fez um depoimento muito bacana numa discussão que a gente estava falando sobre um texto, sobre textos, né, com essas marcas de africanidade, essa migração de personagens que sai de uma obra para outra, e ela deu um depoimento assim que todo mundo na sala, eu acho que conseguiu compreender o significado, né, de você ser e pertencer. Ela disse que ela não tinha noção de que ela era uma pessoa diferente, né? Diferente de quem? Aí eu perguntei: diferente das outras pessoas. Aí eu disse para ela: mas será que não são as outras pessoas que são diferentes de você? Aí começou toda uma discussão, né, para a gente perceber na sala de aula, e ela disse que somente no momento que ela foi para a escola que ela percebeu que ela era negra. Antes ela não havia percebido. E a partir daquela percepção, o que ela faz? Ela se torna uma pessoa diferente. O coração dela já não está mais tão quebrado, ela já se sente pertencendo a um ambiente e começa a compreender que o valor é igual, ou às vezes, em algumas circunstâncias, até muito maior, né, do que uma pessoa que seja branca ou que seja de outra origem, né? Então foi muito boa a discussão. E quando essa menina, né, ela fala que ela não entendia porque ela não queria ser princesa, eu sempre penso nessa minha aluna, que ela só descobriu quem ela era quando ela teve que se confrontar com uma realidade diferente da dela. Um pouco parecida, né, Thaisa, com a menina que sai do espaço urbano e vai para a casa da avó, e lá ela conhece a essência, quem ela é, né, a importância que ela tem, né, naqueles ambientes, e que ela realmente não precisa andar às bordas, né? E daí mostra, né, como
a gente acaba construindo valores a partir de matrizes culturais, né? E como a literatura circulante, né, de princesas reproduz a matriz branca, né? Uhum. Cultural branca, né? Europeia, né? E, no entanto, né, os leitores são múltiplos, né? Uhum. E o padrão é fixo, né? E eu acho muito interessante quando ela, como uma criança, né, reflete, né, sobre essas leituras e se questiona, né, em relação a esses modelos, né, que estigmatizam, né, padrões. Isso. Então, existem alguns temas sobre os quais nós temos que nos debruçar mais do que sobre outros, né? E eu acho que essa inclusão de alguns temas que foram esquecidos durante anos, né, na literatura brasileira, sobretudo, hoje estão aflorando com obras do tamanho e da qualidade da obra do Luiz Antônio que a gente está trazendo aqui, né? Uma questão importante é essa ancestralidade, né? Que a gente vai notar que muitas das populações, né, de origem africana, elas se ressentem justamente porque não reconhecem que tem espaços ancestrais. Isso é uma questão que de vez em quando aflora quando a gente faz encontros, né? E essa menina que depois a gente descobre que se chama Odara, né? Ela tem um espaço de ancestralidade, né? Ela entra em contato com essa avó e essa avó, a partir de símbolos e de metáforas, mostra para ela que existe um espaço, né? E eu não consigo deixar de fazer uma conexão com a Renações Narizinho, que foi a obra que nós discutimos no sábado de manhã, já lá no Clube do Romance, né? Quando a mãe, quando aparece a avó, né? Quando aparece num rio, né? Nesse rio que ela imagina, aparece também um reino, e esse reino é reino de Oxum, por isso que a cor que aparece com maior propriedade na obra toda é o amarelo, né, que é a cor dessa divindade, simboliza essas pétalas amarelas, né? E ali naquele momento, né, existe a mesma coisa que acontece lá com a Narizinho. A Narizinho também vai para o reino das águas claras e consegue se perceber, consegue também ter uma transformação pessoal, né? Ela se enxerga como uma princesa diferente. É uma princesa que vai casar com o príncipe escamado, né? E essa princesa aqui dos sonhos, que é a menina da história, ela também está num rio e é também pela metáfora da água que ela percebe quem ela é, né? E a importância desse espaço de transformação. Então, é também um universo onírico, né? Um universo do sonho, da imaginação, que vai ajudar esta menina, então, a entender quem ela é e que ela é, sim, e pode ser, sim, uma princesa sobre outro ambiente da cultura, mas uma princesa igual. E a força simbólica da água, né? Que tanto em Monteiro Lobato, né, quanto nessa narrativa, né, mostram, né, a força, né, da vida como movimento. Né? Então, na vida, nós só conseguiremos abrir espaço se estivermos libertos, né, para o imaginário, né, para a percepção do sensível. Né? E essa simbologia, né, da água, né, como vida, como corrente, né? Porque vida é o contínuo, né? E o rio, né, representa a água em movimento, a água circulante. Isso é bem, bem significativo, né? Na verdade, eu acho que assim, o que mais me pegou, né, nessa leitura foi essa percepção que a menina tem acerca de si mesma. E a partir do momento que ela percebe quem ela é,
todo o universo vai caminhar para que ela realmente se sinta significativa e de importância, como todas as outras pessoas, né? Ela não se sente diferente mais, né? Ela é, sim, de outra matriz, né? De outra cultura, mas ela pode transitar em qualquer cultura, não dizendo não para a sua, né? Não negando a sua ancestralidade. E daí o título, né? É, uma princesa. Nada. E eu acho também que é interessante a gente pensar, né? Quando ela pergunta para a avó, né? E a avó responde, né? Sobre a ancestralidade das princesas africanas, né? Ela vai percebendo as diferenças, né? E quanto que na nossa matriz, né? Então, ser princesa é entrar no mundo encantado, né? E acreditar nesse mundo encantado. E ser princesa, na nossa tradição europeia e na tradição africana, né? Ser princesa é lutar, é acreditar que tem o poder de lutar pela mudança. Né? E daí, uma princesa nada boba. Isso. Né? E para terminar, porque eu quero escutar também a percepção de vocês, né? Eu só queria chamar a atenção com o que faz o escritor no final. Ele vai trazendo referências de mulheres que têm em espaços diferentes dos espaços europeus, né? E mostrando a força dessas mulheres, a história dessas mulheres, né? Essas princesas, né? Que essas princesas nada bobas, que não são contemporâneas, que já estão há bastante tempo aqui conosco, né? Agora, gente, queria escutar um pouquinho vocês, quem gostaria de colocar, quem está com dificuldade de câmera quiser colocar no chat, tá? Fiquem à vontade, né? Eu e Thaís estamos aguardando aqui. Opa, tem alguém participando, ó. Andressa, você gostaria de falar alguma coisa? Gente, tem o microfone aberto. Estamos escutando um cachorrinho. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma referência? Não, vocês sabem, boa noite para todo mundo. Boa noite, Ângela. Vocês sabem que eu gosto de fazer algum comentário, mas sabe quando você acaba de ler um conto e fica matutando sobre o que é? Aí vocês chegam aqui e clareiam tudo, sabe? Fazem uma análise belíssima do conto, e eu não tive essa sensibilidade, né, de perceber tanta coisa como vocês perceberam e estão nos trazendo. Então, eu não tenho contribuição, eu só tenho aqui os ouvidos para ouvir e reler o conto. Realmente, assim, a gente lê no celular, até que eu li, dificulta um pouquinho, né? Sim. E, a princípio, eu não sabia que ela era negra. Eu acho que Sim. as fotos ela vai mostrando aos pouquinhos, não é? Isso. É. Aí o Stephanie, né, com Aí eu PH. falei Jennifer, era Stephanie, isso mesmo. Não sei se é Jennifer ou se é Stephanie, parece que é Stephanie, né? É Eu sei Stephanie, que é Stephanie, não é Jennifer. com PH, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, como as crianças, né? Como somos. Essa história de princesa, nós vivemos num país em que todo mundo que se destaca passa a ser rei, rainha e princesa, não é? Isso. Quando a gente não tem, nós não vivemos, não somos a Inglaterra. Mas, então, princesa é o máximo para uma criança, né? E aí depois é que eu fui entender todo o drama dela. Era um drama, né? Ela queria ser uma princesa, e os pais diziam, mas ela não acreditava. E o pai Isso. dizia, eu não entendi porque a cara, a fisionomia carrancuda do pai. Uhum. Era fechada como um cadeado, uma coisa assim que ela diz, né? A fisionomia Isso. do pai. Eu não entendi aquilo. Era como se ele dissesse só para agradá-la, mas ela não se convencia.
Era feito o meu filho mais velho, que era muito bonito, ele continua muito bonito, mas ele não se achava. E eu disse, era lindo, e dia, eu acho que é o microfone de Andresa que tá bem. Eu acho, sabe, Ângela, que o pai, ele ficava mais carrancudo, mas assim, o que me passou é que ele ficava triste por ver a filha daquele jeito. Eu acho que passava por isso também, sabe? Sim. Então, quando olho para aquele pai, eu vejo ele mais triste do que ele carrancudo. O pai, possivelmente, ao ver a dor da filha, ao sentir a dor da filha, né? Introjetava suas memórias, né? A filha sinalizava para suas memórias, né? E quanto que a avó não, né? A avó, ela busca mostrar as diferenças, né? E se nós pensarmos, né, no que a avó colocou, né? Então, a avó vai dizer assim, existe um modelo ocidental, né? Europeu, e um modelo africano, que vai ter uma outra relação, né? Que não vai se prender da aparência, né? Vai mostrar outras possibilidades, né? O que é a princesa? É aquela que transforma, né? Não aquela que tem uma aparência, né? Que se encaixa ao modelo, mas uma transformadora, né? E a Laura coloca aqui algo muito interessante. No chat, tá, gente? Vamos ler o chat para vocês. Oxum é uma entidade protetora dos rios, e isso é transmitido de forma bem sensível no desenho. Lembro sempre da música do Zé Cabaleiro. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, mas não sabia isso da cor amarela, por exemplo. Acho o máximo podermos nos aproximar de outras culturas e nos dar conta de tão pouco que sabemos sobre elas. Muito mais no caso das culturas negras, né? E eu acho que essa que é a potência do texto. Isso. Né? E a menina, a avó mostra para ela, né? A força daquela cultura. Então, a avó não fica repetindo como a mãe repetia, você é uma princesa, né? Mas a mãe repetia, mas não dizia por quê, né? E ela se percebia diferente. Isso. E a avó mostra uma outra realidade, né? E eu estava colocando para a Berenice, que eu tive uma experiência há algumas semanas atrás, de assistir um espetáculo que era um ritual da cultura negra. Então, o público foi entrando em comunhão com aquele ritual. E no final, né, do espetáculo, o ator, né, vai até a plateia e pergunta se alguém, né, gostaria de receber aquela mensagem religiosa, né, do sentido de transformar, né, como a hóstia, né, é uma mensagem, né, que é aceita por aquele que se vê preparado para, né, e acredita que, ao receber a hóstia, entra no estado de pureza. Né? Então, é muito interessante, né, como as culturas têm essa força que transcende, né, o real, né? E quando você não tem acesso a esses padrões, você se sente à margem. As bordas, né? Como ela diz. As bordas, como ela coloca. Andresa, você levantou a mão, por favor, fique à vontade para se colocar, tá? Cristiane. Vamos lá, Andresa, depois a Cristiane também, eu acho. Eu queria pegar ali aquele ponto dos orixás, né? Que eu achei interessante no livro, porque traz bem esse resgate, assim, de uma cultura que a gente também faz parte, porque influenciou muito na nossa construção, né, desde a colonização, etc. E, atualmente, é bem comum ter... Como é que é o nome? Eles não aceitarem religiões de matriz africana, né? Considerarem... Sim, é um preconceito, uma discriminação. Discriminação, essa era a palavra que eu estava procurando.
E acharem que, Exu é o diabo e alguma coisa do tipo por causa do preconceito, sendo que não é, né? Tem toda uma história por trás que não é nem um pouco parecida. A gente só não tem tanto essa lente para deixar aquilo vir a gente e a gente aceitar e tentar entender, sabe? Aí eu acho legal, porque ajuda a promover uma construção de uma sociedade um pouco mais inclusiva ali e sem tanta tolerância religiosa. E ainda mais, né, Andresa, no nosso espaço aqui de Santa Catarina, nós aqui de Joinville, né, o estado de Santa Catarina, ele é composto por muitos imigrantes, né? Então, imigrantes que pouca migração afro, né, veio para cá, né? Tanto que a gente tem uma população agora sim, ainda bem, a gente está recebendo muitos imigrantes e muitos migrantes no estado, o que vai fazendo com que as pessoas que não têm essa percepção comecem a compreender que isso não faz a menor diferença no final das contas, né? Tudo é Brasil, estamos todos no mesmo espaço, mas a gente precisa sensibilizar algumas pessoas ainda para essa compreensão. Assim como eu posso ter escolher qualquer religião cristã ou não escolher, eu também posso escolher outras religiões que não estão nesse espaço cristão, que não é o espaço eurocêntrico, né? Que é um espaço de outra natureza, né? Um espaço que caminha mais para o Oriente, por exemplo, né? Muitas religiões, há pouquíssimo tempo, eram chamadas de seitas, né? Que não tinham status de religião, mas à medida que nós vamos trazendo textos, vamos discutindo isso na nossa casa, na escola, né? Nas universidades, o nosso ambiente de amigos e amigas, em todo lugar, a gente vai percebendo a importância dessa discussão, né? Perceber como alguns grupos se sentem, até muitas vezes hostilizados. Porque não é aceita a cultura X ou Y, né? Então, eu acho que aí algumas pessoas dizem, professora, mas esse livro ele tem uma marca, ele está datado, assim, ele é um livro de imagem, é um livro que só se pode contar para as crianças, né? E a gente vê que não é verdade, né? É lá também, nesse espaço de formação leitora, que, obviamente, nós vamos formar também esses leitores e leitoras para o futuro, mas nós também precisamos ouvir algumas questões ainda, porque a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de ser leitor e leitora na nossa vida toda, né? Mesmo que não sejamos leitoras de livros, né? Mas sejamos leitores de mundo, né? Nós não lemos só o texto escrito, nós lemos os movimentos, nós lemos as imagens, os diálogos, né? As cores, né? Então, a gente nunca para de ler, nunca para de ser leitor, né? E eu não sei se a Cristiane também gostaria de fazer algum comentário. Eu não sei se a mão levantou. Oi, eu gostaria sim. Estão me ouvindo bem? Sim, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de focar primeiramente no Rio. Quando ela fala de Rio, me vem à mente, ela também fala sobre bordas. A sociedade é como um rio, está em movimento. Nós estamos às bordas. Eu digo nós, deixa eu ver aqui. Porque eu sou uma pessoa negra, uma professora negra também. Eu sou uma pessoa negra, certo? Uma mulher negra. Então, nós vivemos às bordas da sociedade, muitas vezes, muito de nós. Pode deixar aberta a câmera, tá tão bom te ver. Muito obrigada. Muitos de nós vivemos às bordas da sociedade. O meu povo vive às bordas, é o que mais vive às bordas da sociedade, certo? É o meu povo e os indígenas também. Os indígenas vivem mais numa situação de segregação maior do que os povos negros, certo? E quando fala em Rio ali, o Rio, para mim, no meu sentido, no meu entender, é a sociedade. E quando nós estamos parados na margem do rio, estamos à margem, estamos à borda, nós não fazemos parte da sociedade. E eu queria dizer assim também que eu entendi desde o princípio que eu li o livro, mas hoje muito mais ainda, que quando ela entra em contato ali com as suas raízes, ela ressignifica a questão de ser princesa. Ela quebra o padrão eurocêntrico de princesa,
que é como a gente sempre vê na mídia, as meninas dos olhos claros, do cabelo longo, loiro. Isso. Nem cabelo curto elas têm cabelo longos e loiros. E ela quebra com esse padrão de ser princesa. E ela começa a entender que ela também, ela consegue entender a partir daí que ela tem raízes. E ela ressignifica, e o livro traz essa ressignificação, que as princesas de hoje, elas não devem mais ser marcadas somente como as princesas da Disney, de cabelo longo, loira. A princesa, uma coisa que eu sempre conto na minha sala de aula, pois é, né, crianças, por que a princesa tinha que casar? Mas quem disse que ela precisava casar, né? Mas quem perguntou para ela se ela queria Não, alguém? e o único sonho da princesa é o príncipe encantado, né? Príncipe. E por Mas isso que eu acho meninas, legal essa quase boba, né? eu falo com as meninas, mas Nada boba. quem perguntou para ela algum dia se uma delas queriam se casar e se era realmente o gosto, se era o príncipe do gosto delas e por que elas tinham que se casar? Já se perguntaram, crianças, por que isso acontece? E olha como são as princesas, o cabelo sempre longo, nenhuma é de cabelo curto, nenhuma é de cabelo crespo. Então, eu acredito assim que esse livro ele causa um impacto, ele vem quebrar mesmo com a questão da aparência. Ele vem mexer justamente com isso, com o nosso cabelo, com a nossa aparência. E é isso que eu gostaria de dizer, focando mais ali na questão da sociedade, enquanto Rio, né? Eu até cito em um dos meus trabalhos, eu também trago essa mesma explanação da sociedade, que nós estamos parados às bordas, enquanto isso apenas observamos o movimento das águas. É uma citação pessoal, porque é assim que eu me sinto. Eu apenas observo o movimento das águas, mas muitas vezes, em muitos lugares, eu não tenho permissão para entrar. Ah, mas como assim você não tem, professora, permissão para entrar? É simples, é fácil, hoje em dia qualquer um pode entrar em qualquer lugar. Aí eu já vou citar as questões, do epistemicídio, aí eu já consigo trazer as questões socioeconômicas do meu povo, a falta de planejamento lá do passado, desde a época da libertação dos escravos. Bom, eu Sim. acho que eu vou parar por aqui, senão eu vou me estender muito. Fica tranquila. Cristiane, deixa eu te dizer que você esteve com a gente aqui no Abril Mundo e eu mandei um e-mail para ti, preciso do teu endereço para te mandar 3 obras nossas. Se tu quiser botar aqui no chat, não sei se tu tem acesso ao chat, Eu não mas... tenho. Ah, que pena. Mas, e no WhatsApp, tu estás no nosso WhatsApp? Estou sim. Isso, aí se tu quiser mandar teu endereço, depois em off só para mim, porque aí eu quero te mandar, eu separei 3 obras para te encaminhar pelo correio, tá? Porque a gente já tinha conversado, porque isso que a Cristiane está falando é alguma coisa muito significativa, você não se estendeu, não. Eu acho que é isso mesmo, é esse espaço, como eu estava falando, não é um espaço só da escola. A escola, ela tem esse papel, mas esse espaço tem que vir na casa da gente, na nossa família, depois se estender para a escola, e por mais que a gente diga, né, Cristiane, não tem lugar que eu não posso, que é proibido para mim. Essa proibição não é literal, ela está em outro lugar, é uma proibição escondida. É simbólica. Né? Isso, histórica e escondida, né? Esses estranhamentos precisam parar de existir. E esses estranhamentos só vão parar de existir se a gente realmente, né, observar alguns papéis significativos. Não que agora a gente vai trabalhar com a literatura como um pretexto, não é isso, mas ela abre o caminho para discussões extremamente importantes. E abre simbolicamente, né? Eu acho que a potência da literatura é mostrar simbolicamente a força da cultura, né? Que a cultura ela não está atrelada a padrões, né? E se você é sensível, né, ao mundo, você vai percebendo, né, que se você ficar preso a padrões, inevitavelmente você vai fragmentar, né? E você vai censurar. Censurar, e também essa percepção, né, Cris, que os teus estudantes têm, professora, mas como assim é proibido? É porque isso está é aquilo que a gente tem visto alguns pesquisadores já praticamente de uns 15 anos
para cá já discutindo a questão de que é o lugar do iceberg, né? Que bateu o Titanic. Não está na ponta, está na estrutura. É isso que nos derruba, porque enquanto a gente está mirando só a ponta do iceberg, a gente não mexe na estrutura. Então a gente acha que está tudo bem, não, está tudo certo, isso não existe, né? Não existe exclusão, não existe nada disso, isso é coisa da mídia, coisa da cabeça das pessoas, e não é, né? Eu acho que, na verdade, eu tenho um aluno meu que eu gosto muito, que ele dizia, professora, tem algumas bandeiras que a gente apoia, mas não sabe o peso de levantá-las, e eu dou toda a razão para ele, né? Uma coisa é você ter uma bandeira sua e levantar, e outra é apoiar a bandeira que você não tem noção do peso que ela tem. Né? Então, acho que o teu depoimento é bem importante. Acho também, né, Cris, que a gente avançou. Acredito, não sou assim tão desesperançada. Eu acho que nós avançamos. Talvez não tenhamos avançado o quanto deveríamos, mas estamos devagarinho mostrando a importância dessa cultura, dessa migração, da imigração. E da diversidade. E da diversidade, nós, né? acima de tudo, nós temos que expandir para a diversidade. Essa compreensão da diversidade em todas as suas multiplicidades, né? Ela está em todos os lugares e durante 500 anos, né, se viveu uma sociedade com um caminho só, um olhar só, né? Então, quando você desacomoda as pessoas, quando você chacoalha o fundo do rio, né, a água vai ficar turva, né? Mas depois ela se acomoda, só que a gente precisa chacoalhar. Precisa entrar nesse rio, né? Como entrou a Narizinho no sítio Pica-Pau e mudou, como a Alice entrou na Toca do Coelho, né? E como a Odara entra nesse rio junto com a ancestralidade dela, né? Que eu acho que é super, super bacana. E essa percepção nossa de nós mesmos é que pode curar o preconceito. Quando a gente não tem noção do tamanho do preconceito, das questões que nós temos, dos problemas que nós temos conosco mesmos, a gente nunca vai superar, né? Passar para o outro lado da discussão, fazer esse movimento transformador que tanto a gente precisa, né? E muito na direção da paz, né? Que eu acho que a gente está vivendo um momento tão turbulento. Nossa, a gente corre tanto o dia todo, né? E eu vou contar para vocês, eu me agarro muito na literatura. Eu não consigo dormir sem ler uma página. Às vezes eu estou muito cansada, mas eu não largo mão, né, de ler pelo menos uma ou duas páginas, quando eu consigo ler 10, 20, mas nunca vou dormir sem dar uma folhada no livro de cabeceira, né? Acho que isso ajuda bastante. Muito obrigada, viu, Cris, pela sua participação. Obrigada, Andresa. Obrigada, Ângela, também, tá? Não sei, gente, se mais alguém gostaria de colocar, né, de falar aqui. O chat também está aberto. Infelizmente, nem todos estão no chat. Eu vou tentar entender por quê, porque vocês deveriam estar cadastrados. Essas coisas da tecnologia ainda pegam um pouquinho a gente, né? Prof. Pois não, pode falar, estamos ouvindo. Queria falar referente ao que a Cristiane falou, a questão do príncipe, por que a princesa tem que casar. Eu gostaria de comentar, a minha filha, ela tem 13 anos, é uma pré-adolescente, e ela e as coleguinhas dela estão encantadas com uma escritora norte-americana, Amanda, eu não lembro o sobrenome. Ela escreveu livros do tipo A Princesa Salva-se a Si Mesmo, Quebrando os Sapatinhos de Cristal, todas nessa pegada, assim, e elas estão encantadas com essa escritora. É muito eu vou bom. atrás dessa escritora. Viu, Mara? Eu vou atrás dessa escritora. Arranja para mim para eu poder ler, que isso já me interessou. Eu vou mandar para a prof o sobrenome dela, eu esqueci. E outra coisa, eu queria falar o quanto é bacana a representatividade dessas obras como essa. Eu tenho uma filhinha de 6 aninhos e um dia ela pediu para cortar o cabelo bem curtinho. Ela tinha cabelos longos, lisos. Eu cortei, daí chegou em casa, ela se olhou no espelho e falou: não deu certo. Ela falou: a minha pele é branca como a neve, mas meu cabelo não é negro e não é ondulado. Ela queria se transformar na Branca de Neve. E daí ela começou a tentar se identificar com alguma princesa, só que o biotipo dela não se encaixa em princesa alguma da Disney. Então, como é importante para as meninas, para as crianças,
essa questão de se identificar com alguma princesa, né? E daí foi bem difícil, só para complementar, explicar para ela que ela poderia ser uma princesa, né, com as atitudes, com o comportamento, que ela não precisava ter a aparência de alguma princesa que já existe ali na literatura. Mas é muito difícil explicar isso para uma criança de 6 anos. Uhum. Agora, eu acho que você pode contar essa história para ela, né? Eu acredito que, se você contar essa história para ela, ela vai ser mexida por essa narrativa. Sim, eu vou ler para ela, é linda essa história. Isso, e tem muitas histórias escritas, uma produção muito vasta, muito interessante. Eu acabei de receber agora de uma professora pesquisadora da cultura afro da UFSC, a professora que esteve no Abril Mundo do ano passado, Eliane Debus. Ela tem uma obra muito significativa. Pena que eu não trouxe comigo hoje a obra até para mostrar, porque faz todo sentido. A Eliane é premiada. É premiada, pela pesquisa dela, nessas obras que focam a cultura afro-brasileira, né? Obras literárias. Literárias, todas literárias. Dedicado ao público infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Porque também é nesse público que, além de formar leitores, nós também podemos formar percepções mais abertas, né? Porque se a gente só trabalha com a princesa da Disney, também da Disney, ou dos contos de fada, né? Tanto do Perrault como dos irmãos Grimm, né? Aí a gente também precisa compreender uma coisa: por que, né, que chega para nós essa imagem dessas princesas europeias? Porque a primeira editora brasileira data do começo do século passado, que foi o Monteiro Lobato que construiu, que foi a editora Brasiliense. Então, todas as nossas obras eram brochuradas fora, né? Vinham para o Brasil, mas a história que chegava para nós era a Bela Adormecida, era a Bela e a Fera, né? Era Branca de Neve, Cinderela, né? Eram essas, Rapunzel. Aí, na hora que a gente entra em outros universos, a gente vai percebendo também, né, que essas culturas vão também se modificar. Então, é natural, era quase natural que isso tenha sido estabelecido do jeito que foi. Mas o importante é que a gente vá, com a mesma proporção, desconstruindo essas questões. A gente já vê esse movimento um pouco no cinema, né? Quando a gente vê a Moana, quando a gente vê a Merida, quando a gente vê a Pocahontas, né? Mas também é importante entender que não é porque essa cultura do cinema ela é boazinha, que eles estão percebendo o movimento do mundo. Então, eles também precisam começar a entender que o público mudou, que eles precisam dar espaço para esses outros públicos, né? E isso eu acho muito, muito interessante, que haja esse movimento de desconstrução, não só da questão dos príncipes e das princesas, mas da beleza, que beleza é essa que estava na Aurora, mas que está muito presente também na Fiona, né? Do Shrek. Que príncipe é esse que escolhe não ser príncipe, né? Porque o Shrek ele começa uma trajetória contemporânea de desconstrução, que já acontecia em outros autores em outros tempos, mas que fica perpetuada com a profissão, com a aproximação do cinema com a literatura, né? Então, mas é uma questão que precisa continuar. Nós precisamos oferecer esse tipo de obra na escola, nós temos que oferecer qualquer tipo de obra na escola, mas também dentro do nosso espaço, no espaço da nossa casa, né? Familiar. Familiar, porque eu acho que a família também precisa permanecer. No começo, não sei se a Cris estava aqui, uma aluna minha que só compreendeu a negritude dela depois que ela esteve no espaço da escola, que ela percebeu que a história dela era outra história, né? E ela dá um depoimento muito bacana, né? E isso marcou para mim, né? Quem são essas pessoas e que espaços que essas pessoas têm, né, nesses grupos. E continuar acreditando, né, na literatura como meio também de botar sementinhas, né, nas pessoas, de olhar o mundo sobre todos os aspectos e não só com um aspecto, né? Acho que isso aqui é o mais bacana desse nossa conversa. A palavra, quando entra no espaço da magia, né, ela transcende, né?
E aí está a potência da literatura. Gente, da nossa parte é isso. Não sei se alguém gostaria mais de fazer algum comentário, que eu e a Thaís daqui a pouco já temos que correr para a aula. Então, eu quero muito agradecer a vocês, tá? Por estarem aqui. Eu vou pedir, quem tem acesso ao chat, que coloque uma palavrinha no chat de como se sentiu lendo essa obra. E para aqueles que não estão no chat, se quiserem dizer a palavra para nós aqui, a gente anota. Maravilhada. Ah, que bom, vou colocar aqui. Descoberta. Descoberta? Isso. Ótimo, muito obrigada. Eu vou ver, tá, gente? Porque é que vocês não estão aqui na sala? Se vocês quiserem ali no WhatsApp colocar o e-mail de vocês, eu vou tentar cadastrar vocês na sala. Tá bom? Ângela, se tu quiser mandar o teu também, eu vou tentar te cadastrar de novo na sala. Tá bom? Ah, tá certo. Mandar um e-mail? Isso, pode botar ali no chat mesmo o e-mail de vocês, tá? Obrigada, Mara. Isso. Eu diria a palavra ancestralidade. Ancestralidade. Muito bom, gente. Boa noite para vocês, então, e até a próxima. Até a próxima. A gente se vai se falando. Um abração. Obrigada. Tchau. Tchau.